Sejam bem-vindos ao canal Astronália. Neste vídeo eu vou fazer uma previsão sobre aquilo que eu chamo de o grande inverno. Olá, eu sou a astróloga Mariane Chagas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma tendência que vai se desenhar a partir de 2024 e que eu batizei de o grande inverno. E por que eu chamo assim? Exatamente porque o que nós vamos ter é um movimento climático global e que tende a trazer para nós um movimento muito forte de invernos rigorosos e vai culminar numa situação de um grande inverno. Vamos entender nesse vídeo como isso funcionará. Eu sei que muitas pessoas estão falando, e este é um tema que de fato vem muito em foco e precisa estar muito em foco, que é o aquecimento global. Então é um pouco estranho, e sei que pode gerar estranheza quando eu venho aqui falar sobre invernos grandiosos, quando o tema central do que todo mundo está falando, quando o assunto é clima, é exatamente o oposto disso. No entanto, faço isso sem medo, exatamente porque me baseio nas análises astrológicas, e não é necessário dizer, mas eu não sou nem vidente, nem médium, nem nada disso. Eu apenas faço análises com base em padrões históricos e marcações históricas feitas de acordo com a astrologia desde tempos imemoriais e que agora nós conseguimos, quando repetimos essas marcações e padrões, conseguimos ver também a repetição desses padrões de acontecimentos. Então tenha isso em mente. Se você não conhece astrologia, se você não estuda astrologia, a astrologia não tem nada a ver com o planeta mandando raio cósmico para cá e causando coisas, não é nada a ver com isso. A astrologia é uma forma de marcar o tempo, a fim de encontrar padrões e identificar quando esses padrões vão se repetir. E é exatamente isso que eu fiz para trazer essa previsão para vocês aqui. Então, por que eu falo sobre isso? Em 2024, nós vamos ter uma mudança cíclica planetária muito grande. É algo que não acontece há 200 anos. Seguida dessa mudança, lá em 2025, nós já vamos ter outras mudanças muito grandes que também não acontecem há séculos. Uma delas não acontece há 160 anos, outra delas não acontece há 84 anos. Então, nós vamos ter vários ciclos grandes terminando e outros começando entre 2024 e 2025. É por isso que eu digo que 2024 é um ano que tem que ter um norte, tem que ter um acompanhamento, porque se você não tem, você é engolido, você é atropelado por esta onda de mudanças. A razão pela qual eu criei o Cosmo Clube, e se você me acompanha aqui no canal, você já sabe da existência dele, se é novo por aqui, então já está sabendo agora. O Cosmo Clube é um clube de membros, eu vou deixar o link aqui na descrição, onde eu publico as previsões mensais detalhadas, além de outros materiais como possibilidade de fazer perguntas astrológicas, indicação de literatura para que você possa aprimorar em si habilidades que vão ser necessárias a partir de agora. Tem também lá, além das previsões detalhadas, mês a mês, é claro, todas essas indicações. Existe lá também um planner mensal, jornada de eclipses, então está tudo lá no clube. Eu deixo o link aqui para que você possa saber mais sobre ele. No entanto, eu já destaco, são 100 vagas apenas. Eu não consigo atender mais membros do que 100. Por isso, o clube tem 100 vagas. A abertura, a inscrição é no dia 14 de novembro. E se você não conseguir a sua vaga, possivelmente só no ano que vem é que eu vou conseguir abrir mais, porque eu sou uma pessoa só e infelizmente eu não consigo dar este atendimento, esse norte ao longo assim de todo o ano, esse acompanhamento tão de perto, eu não consigo fazer isso para mais do que 100 pessoas, tá bem? Então essa é a razão pela qual o número de membros do clube é limitado. E voltando aqui então para a nossa análise, nós vamos ter esta mudança que há 200 anos não acontece, que é o ingresso de Plutão em Aquário. Muito se fala sobre Plutão ser um grande transformador, catalisador de grandes mudanças, e eu até vejo muitos astrólogos falando assim, é um ano de grandes mudanças. Mas grandes mudanças no quê? E como? Quando me propus a fazer astrologia, eu não me serve apenas dizer grandes mudanças, grandes trocas, não serve, por quê? Porque isso não nos diz nada. Então nós temos que entender o que são essas grandes mudanças, afinal de contas, mudança tem o ano todo. Então, com relação a esta troca de Plutão, nesta análise do grande inverno aqui, nós vamos observar o seguinte, Plutão, ele é um marcador dentro da astrologia sempre de crises, de grandes transições, da queda de alguma coisa para que outra coisa possa surgir. Plutão também, ele sempre marca situações nas quais muda a forma em massa
como nós nos comportávamos sobre determinado assunto. Então, grave essa informação. Aquário é o signo onde Plutão começa a transitar. E Aquário, ele fala sobre todos aqueles assuntos ligados à tecnologia, à astronomia, à própria astrologia. Aquário também fala sobre todos aqueles assuntos que tenham a ver com o meio ambiente. Então, nós chamamos de direitos difusos. Por quê? Aquário, ele não fala do eu, ele também não fala só do eu mais tu, ele fala do grupo. Então, todo e qualquer tipo de direito difuso que tenha a ver com grupos, por exemplo, direito do consumidor, direito ambiental, tudo isso é assunto de Aquário, tá? Então, se você é da área do direito, saiba que cada área do direito tem aí um planeta regente em específico, tá? E no caso de, Plutão, de Aquário, ele vai ser um signo que tem associação, e Urano, um planeta que governa esses assuntos jurídicos aí. Quando nós vamos ter Plutão fazendo uma troca, toda vez que ele faz uma troca, este é um padrão de Plutão, toda vez que Plutão troca de signo, nós temos uma marcação de uma grande crise aqui. A última troca, a troca mais recente que Plutão fez foi quando ele ingressou em Capricórnio lá em 2008. E naquela época, isso marcou a grande explosão da bolha imobiliária lá nos Estados Unidos, que repercutiu no quê? Numa crise econômica global. Então, se você não se lembra disso, aí revisite a história, procure até mesmo nos sites de busca de pesquisa, a crise econômica de 2008. Isso foi o que Plutão marcou quando ingressou em Capricórnio. Por quê? Plutão é a crise, Capricórnio, por outro lado, é a estrutura de tudo que tem a ver com dinheiro, de tudo que tem a ver com poder, dentre outras estruturas. Então, quando Plutão ingressou em Capricórnio, nós tivemos o quê? Uma queda da estrutura econômica. Nós tivemos as bolsas despencando, porque as bolsas são um tipo de estrutura econômica. E quando ele ingressa agora no ano de 2024, no signo de Aquário, não significa que nós vamos ter uma afetação financeira. Embora Plutão seja um planeta financeiro, ele em Aquário fala muito mais sobre outros assuntos, dentre os quais ele fala principalmente sobre questões climáticas, o meio ambiente, porque é um assunto de Aquário. Então, nós vamos ter uma grave crise ambiental. Ok, Mari, isso não é novidade para ninguém. Eu sei, nós já estamos sentindo os efeitos da crise. No entanto, a proporção, o baque, a quebra muito grande, nós ainda não sentimos. Nós vamos sentir agora em 2024. E Aquário, ele é, em termos de astrologia mais física, ele é um signo muito associado a tudo que tem a ver com pedra e com gelo. Então, nós vamos ter uma grande crise ambiental em 2024, causada por pedra ou por gelo, às vezes pelas duas coisas. E isso traz... Maria, onde é que entra o inverno, então? Já vamos chegar no inverno. Primeiro, quando nós vamos ter tão em foco uma crise que vem pela mão de pedras ou pela mão de gelo, nós precisamos começar a olhar historicamente crises climáticas ambientais que possam ter vindo nesta linha. E quando nós analisamos crises que vêm pela mão do gelo, nós falamos sim em pequenas eras glaciais ou em um grande inverno. Mas como é que isso vai se desenhar, Mari, se nós estamos vivendo um aquecimento muito grande? Aqui é que nós temos que colocar a nossa lógica, o nosso pensamento para funcionar. Existem duas formas, segundo os padrões astrológicos, que eu entendo hoje que essa crise poderia se desenhar. A primeira delas é se um asteroide de grandes proporções atingisse a Terra. Isso poderia acontecer em 2024. No entanto, nós sabemos que as agências espaciais têm todos esses asteroides mapeados. Então, um asteroide muito grande, se ele estivesse prestes a cair na Terra, nós provavelmente já saberíamos, tá bem? Claro que ter um asteroide mapeado é diferente de evitar a queda dele. Porque mapear o asteroide, beleza, eu sei que ele está lá. Agora, se ele vai cair, não faz muita diferença eu saber que ele está ali ou não. Então, o que acontece aqui? Isso poderia ter a ver com um asteroide. Por quê? Uma vez que um asteroide caísse na Terra, um asteroide de proporções significativas, ele poderia levantar, mexer na estrutura, mexer nas nossas pedras, na nossa base, ao ponto de gerar bastante poeira. Esta poeira, por sua vez, poderia bloquear os raios solares. E isso faria com que a temperatura do planeta diminuísse significativamente já a partir de 2024. Então, esta é a primeira hipótese. A segunda hipótese, e a que eu considero a mais provável em razão de outros movimentos astrológicos que marcam este padrão,
é uma erupção vulcânica grandiosa acontecendo logo na entrada de 2024, provavelmente entre os meses de janeiro, fevereiro a março, sendo o mês de fevereiro, na minha opinião, o mais crítico, uma erupção vulcânica de grandes proporções acontecendo ali. Claro que quando nós avançarmos mais à frente no ano, eu posso até trazer datas para vocês, eu até tenho posts lá no Instagram publicado apontando datas mais prováveis que eu considero para isso acontecer. Mas voltamos a falar sobre isso porque é algo que todo mundo tem que estar preparado. Então, o que acontece? Uma grande erupção vulcânica acontecendo ou várias erupções acontecendo em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Isso poderia acontecer. E por que eu acho essa hipótese mais provável? Porque Plutão é também um planeta que fala sobre tudo aquilo que é subterrâneo, sobre tudo aquilo que tem a ver com as coisas que estão escondidas. A exemplo da lava vulcânica. E tudo aquilo que está escondido vem para fora. Por quê? Porque Aquário é um signo que é para fora, que é expansivo, é um signo que tem esta qualidade. Então, o que acontece? Essas grandes erupções ou erupções em massa também poderiam deixar a nossa atmosfera carregada de poeira. Essa poeira poderia bloquear, ainda que em parte, a chegada dos raios solares ao planeta e isso causaria um esfriamento, um resfriamento. Claro que não significa que nós vamos ter uma era do gelo acontecendo em 2024. Isso seria algo gradativo. Então, em 2024, nós teríamos o estopim, o evento catalisador disso, e na medida em que nós fôssemos avançando 2024, também os próximos anos à frente, nós iríamos vendo gradativamente essa temperatura diminuindo até o ponto de culminar num grande inverno, no inverno de muito gelo, de gelo em lugares onde não nevava antes e até mesmo um acúmulo gigantesco de gelo, histórico de gelo em lugares onde já neva. Podemos viver uma nova era glacial, Mari? Essa possibilidade, ela não é de tudo algo que eu excluo, mas aqui não estou falando em extinção. Isso não é algo que vai acontecer agora. Nós não estamos vivendo nenhum fechamento de eras assim tão gigantesco para falarmos em extinção em massa, mas isso é algo que poderia acontecer. Existe uma terceira hipótese e que eu ainda não estudei em profundidade essa hipótese, mas que eu trago ela aqui para vocês também, para que vocês possam dividir comigo os seus conhecimentos. Essa possibilidade, ela diz respeito a movimentos de natureza nuclear. Se existisse uma possibilidade de uso de armas químicas ou de algo de natureza nuclear causar um inverno, isso também é algo que nós precisaríamos considerar. Porque embora eu possa ver com mais clareza o ano de 2025 tendo essa tônica muito forte, nós poderíamos ter testes bem fortes envolvendo armas nucleares ainda em 2024. E às vezes um teste mal sucedido disso é que poderia desencadear um desequilíbrio no nosso clima. Então, se nós podemos, explosões mal sucedidas ou testes nucleares mal sucedidos puderem alterar o clima a ponto de gerar um inverno, esta também é uma terceira opção viável para esta consequência do grande inverno que eu enxergo marcando aqui como padrão. Então, isso tem como objetivo deixar a todos alertas. Por quê? Porque isso não é isso não é brincadeira. Quando nós anunciávamos, quando a astrologia falava e astrólogos sérios falavam em 2006, em 2007, sobre uma grande crise econômica em 2008, muitas pessoas torceram o nariz. E essas mesmas pessoas depois ficaram sem emprego em razão da queda das bolsas e da crise econômica que pegou o mundo todo. Por um meio ou pelo outro, tenha em mente o seguinte: todas as crises plutonianas, por mais que elas nos peguem às vezes com intensidade, por mais que nós vamos ficar todos um pouco chocados, atônitos com o que ela traz, ela não é algo assim de tudo que não se possa tratar, que não se possa resolver. Desde que a gente trabalhe, desde que a gente se empenhe para tratar da melhor forma a questão, é algo que nós conseguimos superar sim. Mas para isso nós precisamos fazer grandes mudanças na forma como nos organizamos enquanto humanos no planeta Terra. Então essa é uma tendência muito forte, cujo estopim, cujo desencadeamento dos eventos já começa agora em 2024. Então fiquem atentos a tudo isso. É claro que nós vamos voltar a falar sobre isso aqui no canal, também lá no Instagram, e vou falar muito sobre isso também lá no nosso clube, no Cosmo Clube, principalmente nas previsões para cada um e no acompanhamento mensal que eu vou fazer com os membros lá do clube.